Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu já declaro um dia abençoado aí para você. Amém? Nós vamos ler o capítulo 4 do Evangelho de Lucas e lembrando que a minha Bíblia é a NVI, a versão NVI. No capítulo passado, nós finalizamos falando do batismo e da genealogia de Jesus. Isso é importante porque agora nós vamos ler o capítulo 4 e nós vamos ver a tentação de Jesus, nós vamos ver Jesus quando ele é rejeitado e o poder sobre os demônios e as doenças. Algumas coisas aqui nós vamos ler bem interessante e vamos começar orando então, amém? Paizinho, nosso Pai, nosso Deus, obrigada, Jesus. Obrigada por mais um dia. Obrigada pela Tua presença em nossa vida. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos guardado, tem nos transformado, tem nos tocado com a Sua palavra, Paizinho. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, porque somente Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Somente o Teu nome é o nome sobre todos os nomes. Nós declaramos em nome de Jesus que toda língua confessará e todo joelho se dobrará perante a Tua presença, perante o Teu nome, Pai. Nós te damos honra, nós te damos glória. Te pedimos, Senhor, que o Senhor toque os nossos corações, que transforme e renove as nossas mentes, que o Senhor fale conosco no dia de hoje, Paizinho. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, começando aqui, Lucas 4, 1, a tentação de Jesus. Essa passagem também a gente consegue ver em Mateus 4, do 1 ao 11, e em Marcos 1, de 12 e 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então a gente vê que alguns desertos, algumas situações que nós estamos passando, não é simplesmente o diabo que está colocando você naquela situação. Muitas vezes pode ser também levado pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós somos testados, passamos por provações, passamos também por tentações. Quando nós passamos por provações, são o quê? É Deus que nos coloca naquela prova. Tá? Já as tentações não, como aqui, Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, mas quem tentou foi Satanás, foi o diabo que tentou Jesus aqui. Nós estamos vendo aqui, então existe essa diferença entre provação e tentação. Uma provação é para sermos aprovados e uma tentação é uma permissão que o Senhor dá pro diabo nos tentar. E aí, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, e aqui o Espírito está com letra maiúscula, porque é o Espírito Santo de Deus, e ele foi levado ao deserto para ser e foi tentado, não para ser tentado, foi tentado, e ele jejuou durante esses dias. Então, pode ser que você esteja passando por um deserto e você esteja sendo tentado, não sei, mas saiba que o Senhor é fiel, que o Senhor está com você, que a situação pode parecer difícil, pode parecer que nunca vai acabar, mas esse deserto, ele tem tempo de acabar. Você precisa se posicionar, você precisa ouvir a voz de Deus, orar, jejuar, para que você escute o que Deus quer de você nessa fase, nessa época. O que Ele tem para você nesse período, né? O que Ele está falando no seu coração, que você precisa aprender. Que muitas das vezes a gente tá no deserto e nós permanecemos por muito tempo porque nós não estamos nos posicionando. Igual lá no deserto, em Moisés, quando Moisés tirou o pessoal lá do Egito, eles andaram pelo deserto, eles ficaram rodando, sendo que eles poderiam ter chegado à Terra Prometida muito antes. Mas eles murmuraram, eles reclamaram, eles ficaram ali naquele deserto por muito tempo, sendo que não era para eles terem passado aquele tempo todo, sendo que não foram aquele povo, foram os filhos que entrou na Terra Prometida. Então, que nós possamos entender de Deus qual é o motivo desse deserto, o que o Senhor deseja de nós nesse tempo, qual é o nosso posicionamento, qual é o posicionamento que eu e você precisamos tomar nessa situação.
Amém? Vamos continuar. 3. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aqui ele fala: se és filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. No capítulo passado, nós vimos que Jesus foi batizado, o céu se abriu e Deus falou que ele era um filho amado e que ele agradava ao Pai. E como que o diabo agora vem falando, se és filho de Deus, ele está questionando a identidade de Jesus. Então, que nós possamos cancelar todas as setas, todos esses pensamentos que vêm na nossa mente, questionando a nossa identidade. Nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. Nós somos ungidos, nós somos protegidos, nós somos salvos. E é isso tudo que o Senhor fala de nós aqui na Bíblia. Então, cuidado para não deixar as vozes falar na nossa mente, na nossa cabeça, questionando a nossa identidade, tá bom? Jesus também passou por isso. E aí ele respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, o que aqui está falando? Aqui, o diabo falou assim, que ele daria ao esplendor para Jesus, porque foi dado o domínio sobre a terra. Quando, talvez você não saiba disso, né? Não sei, mas quando nós pecamos lá, Adão e Eva pecou, o pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva, foi dado a chave, foi dado o domínio para Satanás da terra. Só que Jesus veio para morrer na cruz e para pegar essa chave, exatamente para nos salvar. E quando estamos em Cristo Jesus, nós estamos sobre o domínio dos céus, não estamos mais sobre o domínio da terra, não somos sobre o domínio de Satanás, certo? Ele tem o domínio sobre as criaturas que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Então, se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você está sob o domínio do inimigo. E se você quer se libertar, se você quer estar sob o domínio da luz, que é Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, você declara em voz alta, Senhor, eu te recebo, perdoa os meus pecados, eu apago o meu passado, eu acredito que o Senhor é o meu Senhor e Salvador, e o Senhor veio para me salvar. E assim você é transportado das trevas para o reino dos céus. Amém? Então vamos continuar. 9. O diabo o levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo. E lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele te dará ordem a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Inclusive, esse aqui é a parte do Salmo 91. O diabo usou a própria palavra de Deus contra Jesus. Ah, beleza, se você é quem você disse que é mesmo, filho de Deus, então você pode se jogar. E aí, Jesus responde, dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Então, quando nós resistimos ao diabo, ele irá fugir. Está escrito na palavra em Tiago, não sei qual, mas resistireis ao diabo e ele fugirá. Eu acho que é isso, mas está em Tiago essa palavra. Então, nós precisamos resistir. E qual que é a maior arma? Quando nós resistimos, é a palavra, usarmos a palavra de Deus para resistirmos, declararmos a palavra. É isso que Jesus está nos ensinando. É a maior arma que a gente tem, é a palavra de Deus. Amém? Continuando no 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler.
Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, isso aqui está em Isaías, se eu não me engano aqui, Isaías, deixa eu ver se é Isaías 58. Mas, enfim, é um trecho de Isaías que ele falou como se fosse, assim, ele proclamou Isaías como ele ali falando. Né? Então, imagina aí as pessoas ouvindo, falando assim, ele ouvindo falando que ele tinha o Espírito do Senhor sobre ele, porque o Senhor o ungiu para pegar as boas novas aos pobres. Enfim, continuando. 20. Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graças que saíam de seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? E Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Então aqui, Jesus, ele estava falando que ele sabia que o profeta não era aceito em sua própria terra. Já tinha dito na palavra, né? Já tinha dito que o profeta não seria aceito. E assim, ele não foi aceito em Nazaré, tanto que foi perguntado: não é esse o filho de José? E você talvez pode estar passando por isso. Você não é aceito na sua família, você não é aceito por conta da palavra do Senhor, você não é aceito pelas coisas que estão acontecendo na sua vida, você não é aceito na sua comunidade, ou até mesmo na sua cidade, porque está escrito na palavra. Jesus não foi aceito na comunidade dele, na cidade dele. E ele diz: nenhum profeta é aceito na sua terra. Asseguro-lhes, 25, que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Jesus sabia que não era a hora dele ainda, então ele se retirou dessa situação. Então, ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. E aqui ele começou já a ensinar o povo. Ele estava na sinagoga, Jesus não foi aceito na sinagoga, e que começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Ele estava falando com a autoridade que o Senhor já tinha dado a ele. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, aqui estava mostrando que os demônios estavam reconhecendo Jesus, começou a reconhecer Jesus. Jesus, com o poder que ele tinha do Espírito Santo, os repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Olha, somente com essa palavra de Jesus: cala-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder. Eles saem, e a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Então Jesus ele já estava dando ordem para demônios saírem, só com a palavra: saia.
Jesus tinha poder e autoridade por Deus, através de Deus. Quando Jesus começou a fazer os milagres, não foi porque ele era Deus, e sim porque ele tinha o Espírito Santo. Foi um homem, Jesus foi um homem que agiu pelo poder do Espírito Santo, não como um Deus. Ele era Deus, mas ele se fez carne aqui para andar assim como nós andamos, passar pelas situações como nós passamos. Inclusive, você acabou de ver que ele foi tentado no deserto. Então, Jesus sabia exatamente o que era, o que é ser humano, o que era ser um humano. Jesus saiu da sinagoga, finalizando aqui já o capítulo 4. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos que tinham vários tipos de doenças. Ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus!" Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: "É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso fui enviado", e continuava pregando nas sinagogas da Judeia. Então você vê que Jesus começou também a fazer milagres de cura, e aí ele falava, repreendia os demônios, porque os demônios sabiam quem ele era. Então os demônios sabem quem nós carregamos o Espírito Santo de Deus, e nós temos o Espírito Santo de Deus, e nos foi dado a autoridade de declarar que as pessoas que as enfermidades saiam do corpo das pessoas. Foi nos dado a autoridade, através do nome de Jesus, para curar os enfermos e fazer o que Jesus fez. Assim como ele deu ordem para a febre passar, eu dou ordem, em nome de Jesus, que toda enfermidade no seu corpo saia agora, em nome de Jesus, porque o nome dele é poderoso para curar e para libertar e para ressuscitar os mortos. Em nome de Jesus, eu finalizo aqui declarando sobre a sua vida cura um corpo perfeito, uma mente perfeita, em nome de Jesus, porque ele tem o poder de curar. Porque só ele tem o poder de libertar, de quebrar cadeias, de quebrar correntes. Em nome de Jesus. Amém. Então eu vejo você aqui no capítulo 5, no próximo capítulo. Estou muito animada e ansiosa para ouvir e ler mais e ter mais revelação de Deus aqui. Amém? Beijos. Tchau, tchau.